Os ministros do Supremo Tribunal Federal começaram a julgar hoje um pedido de habeas corpus contra uma decisão do STJ que negou liberdade provisória a um homem preso por tráfico de drogas. A defesa alegava que a quantidade era muito pequena. A repórter Nathalie Machado acompanhou os trabalhos e tem ao vivo mais informações. Nathalie, boa noite. Boa noite, Ana Amélia. Rodrigo Pereira Félix foi preso por portar 39 gramas de pedras de crack. A defesa solicitou a liberdade provisória do cliente até o julgamento do mérito. Esse caso começou a ser analisado na turma do Supremo, mas os ministros solicitaram que ele fosse encaminhado ao plenário. O ministro aposentado Eros Grau já tinha votado e esse foi um ponto de longa discussão na sessão para saber se o voto do ministro poderia ser aproveitado ou não. Como houve empate, os ministros decidiram suspender o julgamento até que haja um quórum completo, mas eles concederam a ordem. E hoje, na primeira parte da sessão plenária, os ministros analisaram uma série de agravos regimentais na ação penal 420, considerada pelo ministro relator Joaquim Barbosa como um desmembramento do caso Mensalão. Os ministros então decidiram que o caso continuará com os 11 réus aqui no Supremo, mesmo que apenas um, o deputado federal José Genuíno, tenha prerrogativa de foro. O processo investiga empréstimos fraudulentos realizados pelo Banco BMG ao PT e ao grupo de empresas pertencentes a Marcos Valério. O ministro relator Joaquim Barbosa lembrou que desmembrar esta ação penal não é possível e que o acolhimento do agravo é inviável. Trata-se de uma formação de vontade conjunta dos réus, não sendo possível analisar a imputação de falsidade ideológica dirigida contra o deputado, sem analisar a conduta imputada aos demais acusados. Entendo que, no caso em análise, os prejuízos superariam em muito os eventuais benefícios a serem obtidos com o desmembramento, razão pela qual eu nego provimento ao agravo. O ministro Marco Aurélio discordou. Para ele, os autos podem ser separados. Penso que deve haver o desmembramento e manter-se no Supremo apenas aqueles acusados que detêm. Aqui nós temos um deputado envolvido que detém a prerrogativa de foro. Por maioria, os ministros negaram provimento ao agravo. Também na sessão, a Corte analisou um pedido de extradição formulado pelo governo da Suíça. Karim Mohamed é acusado de tráfico internacional de drogas e está detido em São Paulo. De acordo com o mandato de prisão, o extraditando é acusado de tráfico internacional de drogas, praticado em tese em 2008 entre São Paulo e Roma, via Genebra. Por essas razões, eu voto pela improcedência do pedido de extradição, com a expedição de alvará de soltura em favor do extraditando, relativamente a este processo, sem prejuízo da manutenção da sua custódia, noticiada às folhas 192, porque decorrente de outro processo em tramitação na Justiça Brasileira. O ministro Marco Aurélio optou pelo deferimento da extradição. Evidentemente, se ele responde processo no Brasil, processo crime, por crimes praticados no Brasil, evidentemente a entrega ficará sujeita à deliberação quanto à expulsão pelo presidente da República. Por maioria, os ministros entenderam pela improcedência do pedido e solicitaram a expedição imediata do alvará de soltura do acusado. E o ministro Joaquim Barbosa do Supremo manteve a rejeição da candidatura de Francisco das Chagas ao cargo de deputado federal pelo estado do Ceará. A impugnação da candidatura dele foi o primeiro caso concreto examinado pelo TSE, com base na lei da ficha limpa. E o ministro Joaquim Barbosa considerou temerária qualquer antecipação sobre a posição a ser adotada pelo STF sobre a matéria. Caso Roriz.